Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro acredita ter encontrado o celular de William Augusto da Silva, o homem que sequestrou 39 pessoas num ônibus na ponte Rio-Niterói ontem. O suspeito acabou morto por atiradores de elite do BOPE. Depois que todos os pertences dos passageiros foram devolvidos, restou um aparelho. O telefone tem as características do celular que estava com o criminoso, segundo o depoimento das vítimas. O aparelho, no entanto, está bloqueado com senha. Um laboratório vai tentar ter acesso aos dados. Os investigadores esperam que, com o telefone, entendam o que motivou o criminoso a tomar o coletivo e, sobretudo, se agiu sozinho. Agora, uma informação importante. Dados do Ministério da Saúde divulgados ontem mostram uma situação preocupante. Foram confirmados até o momento mais de 1.800 casos de sarampo. De acordo com o Ministério, houve um aumento de mais de 1.600 casos nos últimos 90 dias. No total, foram registrados 1.845 casos de sarampo no país, em 88 municípios de 11 estados. No último balanço, foram confirmados 1.388 casos. Os dados divulgados hoje mostram um aumento de 32% de pessoas infectadas com sarampo. O estado com maior incidência da doença foi São Paulo, com 1.161 casos de sarampo confirmados. O vírus já afeta outras federações: Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás, Paraná, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Piauí. Com esse crescimento, o Ministério da Saúde informou que a partir desta quinta-feira, a vacinação será ampliada para bebês entre 6 meses e 1 ano. A previsão é imunizar mais de 1 milhão de crianças. O vírus do sarampo é uma doença extremamente contagiosa. A transmissão pode ocorrer por via aérea. O quadro de infecção pode se agravar principalmente em crianças desnutridas ou com sistema imunológico debilitado. No destaque internacional, a promotoria da Itália ordenou ontem a apreensão de um navio humanitário espanhol e o desembarque imediato dos cerca de 90 imigrantes que estavam nele. A embarcação está parada em alto mar há 19 dias, próxima à ilha italiana de Lampedusa. O navio estava desde quinta-feira diante da ilha siciliana, mas não tinha autorização do governo para desembarcar os imigrantes. Ao chegar à Itália, havia 147 imigrantes a bordo do Open Arms, da ONG espanhola de mesmo nome, número que foi reduzido a pouco mais de 80 depois do desembarque de dezenas de menores de idade e doentes. Alguns estavam embarcados há 19 dias, igualando o recorde dos 32 estrangeiros resgatados pelo Sea-Watch 3, que desembarcaram em Malta em janeiro passado. Os migrantes não tinham sido autorizados por Roma a deixar o navio, apesar de um acordo com países europeus para hospedá-los. Mudando um pouquinho de assunto, vamos conferir agora a previsão do tempo completa para todo o país. Nesta quarta-feira, a circulação dos ventos ainda vai espalhar muitas nuvens entre a faixa leste do sudeste e do sul do país. Pode chover fraco a qualquer hora e o céu fica bem encoberto entre o litoral do Paraná e de São Paulo. Já em Curitiba e na capital paulista, deve apenas garoar. O sol aparece em alguns momentos no Rio de Janeiro e na zona da Mata Mineira, mas o predomínio é de céu nublado e chove fraco ao longo do dia, assim como na Grande Vitória. Já no interior da região sudeste, o sol brilha forte e faz até calor à tarde em algumas áreas. Também não tem previsão de chuva no oeste da região sul, região centro-oeste, em quase todo o nordeste, no Pará e em Rondônia. A temperatura continua baixa na região sul e pode até gear ao amanhecer na campanha gaúcha. Tem previsão de chuva passageira ao longo do dia entre o litoral sul da Bahia e o norte capixaba. E do norte do Pará ao Acre, são esperadas pancadas de chuva isoladas, que podem vir com raios. As chuvas mais fortes ocorrem entre Roraima e o Amazonas. E no oeste do Amazonas e do Acre, o céu fica com mais nuvens e há alerta para temporais. O mar vai ficar agitado e tem risco de ressaca nas praias entre a cidade do Rio de Janeiro e a região dos lagos.
Os índices de umidade do ar ficam baixos no interior do país. Em todas as áreas em amarelo, os valores devem ficar inferiores a 30% à tarde. E entre o noroeste de Mato Grosso do Sul e o sertão nordestino, os índices serão ainda mais críticos, menores do que 20%, o que é considerado situação de alerta. Ainda faz frio na região sul. A mínima prevista para Porto Alegre é de 10 graus e 9 graus em Curitiba. A máxima prevista para São Paulo é de 20 graus, 23 no Rio de Janeiro, 31 em Brasília e 34 em Manaus. Para encerrar, a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ganhou uma das maiores obras contra enchentes do país. Um piscinão com uma profundidade equivalente a um prédio de 7 andares. A expectativa é acabar com as mortes e prejuízos na cidade nos dias de chuva. Vamos conferir na reportagem. A obra fica bem no centro de São Bernardo do Campo e é uma das maiores do país em áreas urbanas. O piscinão tem capacidade para comportar até 220 milhões de metros cúbicos de água e tem a profundidade de um prédio de 7 andares. O projeto conta ainda com um conjunto de galerias de quase 1 quilômetro de extensão e um túnel. A construção começou em 2013 e custou 353 milhões de reais. A inauguração fez parte das festas de aniversário de fundação da cidade. Um palco foi montado na esplanada que fica sobre o piscinão. A gente resolve um grave problema de drenagem, colaborando, ainda mais otimista, na gestão do governador Dória. Já o primeiro passo que nenhum governante deu, que era de assumir a responsabilidade de desapropriar o local para fazer o piscinão Jaboticabal, foi feito, a DUP já foi publicada. Isso vai colaborar com a macrodrenagem de Diadema, de São Bernardo e de São Caetano do Sul também. E a obra é a grande esperança de colocar fim às enchentes na cidade, que vem causando grande transtorno. No período de chuvas desse ano, 2 mortes foram registradas e um enorme prejuízo financeiro. Ruas como essa ficaram completamente inundadas. Essas imagens foram feitas por moradores de São Bernardo. Elas mostram o caos causado pelas enchentes nas ruas do centro da cidade. Ruas alagadas, carros submersos e moradores correndo risco de morte. O medo das enchentes pode ser visto no comércio. Nessa galeria, os lojistas colocaram comportas para evitar a entrada da água. O nível do piso também foi levantado. Com medo de ter mais prejuízo, essa comerciante fez o estoque no teto. Ela conta que na última enchente a água chegou até o pescoço dela. Quando eu saí daqui de dentro, eu saí com água aqui. E os meus vizinhos que ficaram, falou que ela subiu mais ainda. É muito triste mesmo. Ou seja, além de perder a mercadoria, do prejuízo, o risco até para a vida de vocês. E isso, pegar uma doença, uma infecção, uma bactéria, que a água é muito suja, ali vem muita sujeira naquela água. Essa outra comerciante afirma que nem todos têm condições de fazer obras contra as enchentes. E a senhora tem algum sistema, alguma coisa que proteja a sua mercadoria? Não, eu não. Tem gente aí que tem, mas eu não tenho. A senhora tem que ter comporta, mas não tem como colocar comporta aqui. A senhora não teve dinheiro para colocar? Isso, bem isso mesmo. Que é um pouco caro e também não tinha condições de colocar, porque o lugar, o espaço não dá para colocar. E a maioria acaba tendo que arcar com o prejuízo das mercadorias que vão por água abaixo. Nesses períodos de 15 anos, nunca passamos um ano sem enchente. Sempre teve enchente. Todo ano, período de novembro, dezembro, janeiro, sempre vem enchente. Para essas pessoas, mais que uma obra, essa é a esperança que depois de tantas tempestades, finalmente chegue a bonança. Tenho muita fé nisso, viu? Tomara que sim. Eu torço para isso. Se não resolver, pelo menos ela pegar mais baixa, já é uma alternativa que a gente tem, não ultrapassando esse limite que a gente tem já, né? O senhor está otimista com essa obra? Eu estou otimista, estou acreditando nisso. Eu fico por aqui, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.